Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. Nesse vídeo vamos conversar aqui, sobre um assunto que ainda hoje estamos aí, final de 2023, e o pessoal ainda quer saber muito e eu vejo isso pelos comentários, tá? B450 ou B550. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo sobre pontos de vista, sobre o que fazer, o que não fazer e o que cada placa-mãe dessa entrega aí para vocês. Comparar, né? Para que vocês possam ver a diferença. Isso é a experiência de quem já tem, de quem já testou tudo e também pegou informações importantes na nossa internet. Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Depois, no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês ali a opção de B450 que eu recomendo e a opção de B550 que eu recomendo, tá? A B450 nesse momento tá com preço muito bom, então se você tá meio na dúvida, só vai, tá? Turma, eu recebi mais de um comentário no nosso próprio YouTube. Isso foi essa semana e agora, foi recente esses comentários. Por exemplo, o rapaz escreveu bem assim: nossa, mas realmente uma B4... ele escreveu assim, só uma B450 é capaz de levar ali o 5800X 3D? Aí eu resolvi, expliquei tudo ali para ele, via comentário, escrevendo. Só que assim, às vezes eu tenho essa sensação que por mais que eu escreva tudo ali detalhadamente, bem mastigado, talvez fique difícil entender explicando pelo comentário. Então vamos dedicar um vídeo que aí fica mais fácil, porque a gente pode dar uma desenhada, tá? Primeiro vamos entender o conceito de B450 ou B550. A cru, a modo assim, nu e cru, o modo nu e cru. Isso aqui são só dois chipsets que a AMD desenvolveu. O que significa isso, tá? Cada chipset pode te entregar uma coisa diferente e cada fabricante de placa-mãe pode pegar qualquer um desses dois chipsets aqui e fazer um projeto de placa-mãe. E é aí que começa o X da questão, tá? Vamos lá, vamos colocar dois quadradinhos aqui, que eu quero falar de dois cenários aqui, B400 ou B550. Por exemplo, com certeza existe B450 que não é capaz de levar um 5800X 3D. Mas qual que é o fator limitante que leva ela a não conseguir? Quem já sabe, coloca no comentário aqui pra mim. Quem acertar de prima eu vou dar uma fixada. Turma, cada placa-mãe, independente de chipset, tem definido pela fabricante. Quem é fabricante? Gigabyte, MSI, por aí vai. Como vai desenvolver o circuito aqui, de alimentação ao processador? Então, por exemplo, pode ser que exista uma B550 que a fabricante coloca componentes simples aqui no circuito de alimentação do processador, e aí ele não é capaz de alimentar corretamente o 5800X 3D pela demanda de corrente dele, a demanda de energia que ele tem. E esse é o único ponto que interessa o raciocínio sobre placa-mãe suporta ou não suporta determinados processadores. Entendeu? Esse é o único ponto que realmente interessa. Por isso que a gente olha uma placa-mãe, analisa o projeto, geralmente já tem review na gringa, você vai lá, estuda, vê o componente e fala, pô, essa placa-mãe, o circuito de alimentação dela é capaz de empurrar até tal processador. Existem, é claro, outros fatores que podem influenciar nisso aí. Quer o exemplo perfeito? Vou passar para vocês. B450M Steel Legend. O limite dela é 5800X, 5800X 3D. Só que mesmo assim, muita gente já colocou esses processadores e começou a ter problemas no computador. Por que que isso acontece? Mesmo vamos lá, vamos dar uma desenhada aqui. Olha só. Mesmo o B450 Steel Legend tendo aquele dissipadorzão aqui, peça de metal e tudo mais, o circuito de alimentação continua sendo simples demais. Então o que acontece? Se você está com esse computador montado com essa placa-mãe, você colocou, não sei, tanto faz 800X, 800X 3D, e você começa a usar o seu computador e você está lá com ele montado dentro de um gabinete. O fluxo de ar do gabinete não é muito bom, então não tem vento passando para poder passar pelo dissipador aqui do circuito de alimentação para jogar esse ar quente para fora. E isso começa a esquentar, 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 esquentar. E o que a placa-mãe faz? Ela reduz o desempenho do processador para não danificar nada. E aí o que isso faz? Você está jogando micro travadas, o FPS cai, depois volta, sabe assim? Por que isso acontece? O clock do processador, a velocidade do clock é jogada lá embaixo, aí esfriou um pouquinho e sobe, e é isso que acontece. O nome desse fenômeno é thermal throttling. Então assim, esse caso aqui é maravilhoso porque
Não importa que esse é o limite da placa-mãe, não significa que você pode sair colocando de qualquer jeito. Você tem que ter um gabinete bom, você tem que ter boas ventoinhas, um bom, né? Como é que eu posso dizer? Um fluxo de ar para poder fazer essa troca de calor, senão dá problema. Agora, esse é o único caso que eu lembro aqui agora de cabeça, assim, que isso acontece muito fácil, tá? Então, esse é um exemplo. Então, assim, olhar para uma B450 e pensar que ela não presta porque existe B550 é bobagem. Depende do projeto da fabricante, é a fabricante que vai decidir isso, entendeu? Não existem B450 de fabricantes que projetinho topo de linha, mas custa uma fortuna, não vale a pena. Então quando você for escolher uma placa-mãe para você, não estou falando só de M4, seja o que for, não precisa muitas das vezes gastar uma fortuna com placa-mãe, a não ser que você ache bonita e queira, aí já é outra história, né? A gente não está falando do que te serve, está falando do que você quer. Mas assim, não precisa querer pegar mais cara, mas tem muitos casos e exemplos de coisas que a gente deve fazer, coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, uma B550, eu vou citar o exemplo de a Aorus Elite, que eu gosto muito, tá aqui e tal. Ela suporta até 5900X sem problemas, porém, acabei de raciocinar aqui que é um caso parecido com esse do LED. Muita gente, acho que todo mundo que chegou em mim falou, eu tenho uma B550M, MAE, né? Aorus Elite. A Micro TX, tá? Só. A Elite Full TX V2 não faz isso, ela é superior. Coloquei um 5900X e estou trabalhando aqui com render e o meu PC desliga do nada. Por que isso acontece? Quando você pega um 5900X e estressa 100% aqui esse VRM o tempo inteiro, circuito de alimentação do processador, vai esquentando, placa-mãe entra em modo de proteção e reinicia. Se você pegar isso aqui e usar só para jogar, cócegas. Se você usar para trabalhar, aí a B550M Aorus Elite, vou colocar um M aqui, não é a mais indicada, teria que pegar um projeto superior. Percebe como tem casos específicos aí, turma? Interessante isso daí, né? Agora, vamos conversar com a tendência da grande maioria das pessoas. Olha, estou com orçamento X, não vejo necessidade de exagerar em placa-mãe, então, o que eu posso recomendar para vocês? Compre a B450 que eu vou recomendar, mesmo que você comece com 5600G, 5700G, saiba que no futuro você poderá colocar um 5800X 3D. E quantos vídeos no nosso canal eu já não dediquei mostrando para vocês boas combinações com essas peças, ao mesmo tempo, gabinete que seja bom, né? Circulação de ar, com cooler adequado e tudo mais, para que depois você só coloque esse processador e nunca tenha problema, né? Então, bom casamento de peças, ele sempre é importante, mas aqui você não precisa exagerar na placa-mãe, mesmo que a sua intenção seja essa. Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje está com esse foco aqui, tá? Outra coisa que é importante lembrar também, vamos agora falar de um outro assunto. B450 e B550 tem a questão do PCI Express. Eu vou falar para vocês dois exemplos hoje do que acontece com isso, tá? Então, por exemplo, lá atrás, quando foi lançado os Ryzen 3000, vocês sabiam que B450 e X470 também tinham 4.0, mas foi removido via atualização de BIOS, porque a AMD não quis colocar isso, não quis deixar isso, para impulsionar X570 e B550. Aconteceu, fato. Indústria. E o que acontece? Hoje em dia, para você ter um 4.0, você precisa de um Ryzen 3000 que não tenha G, e um Ryzen 5000 que não seja o 5500 e que não tenha G também. Aí você tem um 4.0 com B550 ou X570. E os únicos cenários hoje que 4.0 podem fazer uma pequena diferença para você é considerando o RTX 4060 ou 4060 Ti. E o que acontece aqui? No 3.0 elas vão render ali coisa de 7 a 12% a menos no 3.0. Só que assim, isso aqui não é aquela coisa que incomoda, que nossa, ferrou minha gameplay. Não. Às vezes você está num jogo que está 110 FPS com uma 4060, aí você está no 3.0, cai para 100, 97. Isso no pior cenário possível, né? Agora, na grande maioria dos jogos, a diferença é menor ainda. Tem jogo que é quase igual. Eu não sei dizer de cabeça agora, mas isso é cada caso um caso. Warzone a diferença é insignificante, é um exemplo, né? Então, depende muito do que você joga para que isso realmente faça diferença na sua vida. Por isso que você não precisa ficar tão neurótico com o B550.
Dependendo do que você joga, 450 também te serve, mesmo considerando esse tipo de coisa aqui. Mas eu só queria muito, assim, para finalizar esse vídeo agora, que vocês entendessem um princípio do seguinte. Esses nomes são só chipsets, ou seja, é o que a AMD vem... Eu tenho isso, fabricantes, MSI, Gigabyte. Pegue isso aqui e faça uma placa-mãe para mim. As fabricantes pegam e colocam o que quiserem no circuito de alimentação, na placa de som, slot de memória, PC Express, SSD M2, porta SATA. Essa é a linha de raciocínio, tá? Não pense, por favor, que só porque se chama B450 não presta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo depende do projeto e também, principalmente, o que você quer para você. Para muita gente isso aqui tá mais do que o suficiente. Gastar a mais, não sei, de repente, eu vou deixar para comprar isso aqui depois, mas vou comprar B550 agora. Não, às vezes encaixando B450 já monta o PC do jeito que você quer. Então tem isso aí que tem que ser levado em consideração. Então estou tentando puxar exemplos só para levantar uma linha de raciocínio. Mas é basicamente isso sobre essas placas-mãe, tá? Vamos sentar no PC ali, vamos dar uma olhadinha na B450 que eu recomendo, na B550 que eu recomendo, eu vou explicar para vocês as diferenças entre as duas. Bem, turma, aqui é o seguinte, eu já entrei na nossa Amazon, eu vou clicar aqui B550 e uma coisa que eu já preciso adiantar para vocês, fujam da modalidade de compra internacional, tá demorando muito e dando muita dor de cabeça. Eu coloquei aqui e vamos pesquisar aqui, ó, a Aorus Elite ou a DS3H, que são pedidas excelentes. Deixa eu só ver esse outro anúncio aqui para ver se tem alguma fora da modalidade de compra internacional que o preço esteja bom. B450, infelizmente, na listagem também está aparecendo isso aí da compra internacional, tá? Eu vou deixar para vocês, turma, ó, o link das duas placas-mãe aqui na nossa descrição. Se você comprar qualquer uma dessas placas-mãe, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá? Preciso avisar sempre isso daí pro pessoal que gosta, que faz questão de ajudar a gente aí pelo link. Vamos lá aqui, ó, vamos continuando. Deixa eu só ver aqui a questão da listagem. Então aqui tá internacional, eu quero fugir disso. Eu vou clicar aqui, comparar outras ofertas. Qual que é a mais barata já no Brasil aqui que seja boa? Infinity Bazar, legal, show. Seria então 797. Vamos colocar aqui 797. Aquele outro anúncio, temos a DS3H que está 770, melhor saltar para Aorus logo. Esse aqui está 710, vamos lá, 748, show de bola, legal. Olha só então agora, turma, a nossa escadinha. Eu vou abrir as três aqui. B450, a DS3H e a Aorus Elite. A B450, nesse momento da data de gravação desse vídeo, hoje é dia 16, vocês estão vendo ali embaixo na data ali a hora. Tá aqui 49998 no Pix, o boleto. Parcelado seria 588. Então, analisando aqui essa placa-mãe, o que acontece? Vamos comparar com a B550. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou abrir a DS3H, que elas são parecidas aí no design e isso é legal, tá? Deixa eu abrir aqui. Pena que essa foto ela tá deitada. Eu queria tanto uma foto aqui de pé. Será que tem uma dessa parecida? Pô, meio que invertido aí, mas eu acho que dá pra gente ter uma ideia. B450, ela só tem um slot para SSD M2. Deixa eu ver o que mais ela não tem aqui. Tá, o circuito de alimentação dela é levemente inferior, porém aguentando até o 5800X 3D. Percebe-se que esse circuito de alimentação ele é superior, que aguenta até o 5900X 3D apenas para jogos. Para render tem que ser uma placa-mãe um nível acima ainda. Mas aqui continua muito parecido tudo, porém tem um segundo slot M2. B550, esse slot M2 aqui de cima suporta 4.0 quando você usa um daqueles processadores igual eu falei para vocês. O de baixo é apenas 3.0, independente da situação. Vamos olhar aqui o painel traseiro, para a gente ver essas diferenças também, que isso é legal. Deixa eu ver aqui a diferença. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. A quantidade de portas USB exatamente a mesma. Tem a placa de áudio com as mesmas interfaces. Porém, note que essa daqui, ela tem uma USB branca que seria do QFlash Plus. O que é o QFlash Plus? É aquele utilitário para você poder fazer uma atualização de BIOS sem precisar de processador de geração anterior. Mas, turma, já quero adiantar para vocês uma coisa. Se você comprar qualquer uma dessas como nova hoje, você não precisa se preocupar com BIOS na hora de montar. Mas depois que terminar de montar, você coloca a última. E eu quero, na verdade, mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Desde que foi lançada a B550, a 520... vinha escrito, e muitas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, acho que eu não vou ter. Vinha escrito na caixa que não suportava 3200G e nem 3400G, porque a intenção da AMD não era isso aí não, né?
Mas vocês querem saber o que aconteceu agora? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Foi recente, tá? Esse é o site da 550. Vamos clicar aqui em suporte. Vamos dar uma olhada aqui em BIOS. F18C. É a BIOS do dia 20 de setembro de 2023. Suporta AMD Picasso APU na B550 e A520. Picasso são os 3400G, 3200G e por aí vai. Então a AMD simplesmente do dia para noite falou: nossa, coloque um suporte dessas APUs nessas placas-mãe para tentar incentivar a venda dessas placas-mãe, né? Então você vê que loucura, né? Só uma curiosidade, eu precisava trazer isso para vocês. Vamos continuar aqui a linha de raciocínio. Hoje em dia você não precisa se preocupar com o que é Flash Plus não, tá? Ó, essa daqui, quando a gente entra aqui e dá uma pesquisada só em B450M, ele aparece isso aqui como internacional, foge disso, clica aqui, desce aqui e você vê aqui o 499. Por enquanto está esse preço, pode subir a qualquer momento, né? Eu não sei, vai depender de vocês. Então assim, o que acontece? O que mais de vantagem tem essa placa-mãe? Ela tem o RGB, ARGB endereçável, né? O Addressable RGB, certo? Que está aqui embaixo. Essa aqui, a DS3H450, não tem. Ela só tem o RGB 12 volts normal, está escrito aqui, ó, LED CPU. Se eu não me engano é isso mesmo, essa é a única saída de RGB que tem e é RGB 12 volts, tá? Outra não, nesse sentido é mais completinha, mas se por acaso vocês comprarem, por exemplo, com o gabinete que eu recomendei no último vídeo, ele já tem a controladora nele pelo botão, então é independente disso, tá? Você não sofre se você comprar o gabinete adequado, isso é bem legal também. Que mais nós temos? Essa daqui é a Aorus Elite, ela estava 797 mesmo, turma, é isso, né? 748, 797. Ela é basicamente idêntica à DS3H, só tem um corpinho mais bonito. Muda um negocinho ou outro que na prática não leva a nada, tá? Então assim, é só se você olhar e falar, nossa, eu achei essa aqui mais bonita, porque a diferença de desempenho dessa aqui é zero, é nula, tá? Vai entregar exatamente a mesma coisa. Agora, dependendo do orçamento, melhor que economizar. Aqui nós temos então 499, ó. 499 menos 748. R$250 para você decidir se você quer 550 e ter o 4.0 e mais um slot M2. Só, tá? Seria basicamente isso. Então comenta aqui embaixo para mim qual que vai ser a sua decisão. Se você pegar alguma pelo link aí para ajudar a gente, comenta também que eu quero saber. E parabenizar vocês pela boa decisão de compra. Os vídeos anteriores, turma, são exatamente explicando quais peças combinar nessas placas-mãe e como montar isso aí da melhor maneira possível, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.